do setor público para estarem aqui conosco, né? Então, como não houve nenhum impeditivo, a gente está gravando o nosso evento, tá? E é com muita alegria que a gente dá início, né? Então, ao quarto encontro da comunidade prática, promovida aqui pela diretoria de governo do PMI-SC, tá? Então, como eu já falava para vocês, o nosso principal objetivo é a troca de experiência de gestão de projetos no setor público, tá? O que é importante destacar aqui no início dessa nossa conversa, né? Todo mundo vai receber um e-mail pós o evento com o certificado do evento, né? Então, aqueles que precisam apresentar o certificado, ele vem por e-mail diretamente através do Simpla, tá? Quem precisa de PDUs, né, a questão ali do pessoal que é filiado ao PMI, então esse evento ele oferece 1.5 PDUs na área técnica, tá? E o código do PDU para inserir junto ali a conta do PMI vem escrito no certificado, tá? De novo, o nosso chat ele serve como um meio de comunicação, então fiquem muito à vontade de compartilhar dúvida, compartilhar a experiência de vocês, coloquem suas redes sociais, coloquem seu LinkedIn, coloca onde vocês trabalham, tá? A cidade que vocês estão trabalhando, ou o estado, enfim, né? Acho que todo mundo trabalha no Brasil, mas se tiver alguém trabalhando no setor público de outro país, por favor, fique à vontade de compartilhar também, tá? Além disso, a gente também vai colocar ali o link do nosso site, do PMI-SC, né? E também o nosso Instagram, então ficam bem à vontade de nos seguir. A gente tem colocado muito conteúdo lá, tá? Alguns de vocês podem estar perguntando, né, PMI, o que é PMI, qual é o projeto da diretoria de governo. Então, para falar um pouco sobre o PMI, sobre a diretoria de governo, eu vou convidar o diretor da diretoria de governo, que é o Tasto De Luca, para ele fazer uma breve apresentação sobre o PMI-SC e sobre a diretoria que está propondo, né, essa comunidade prática, tá? Tasto, agora é contigo. Obrigado, Priscila. Primeiramente, queria dar boa noite aí a todos, né, em especial aos nossos palestrantes, Luana, né, e Marcos. Vocês fiquem bem à vontade de interagir com eles, né, acho que vai ser um momento bem bacana. Vou falar bem rapidinho, tá, só para apresentar o PMI para vocês, compartilhar aqui a minha tela. Me avisa se já estão visualizando. Estão vendo já, diretoria de governo? A gente está te vendo. A gente está te vendo. Me vendo? Tá, não foi. Deixa eu de novo aqui. E agora, estamos visualizando? Agora sim. Fazendo a apresentação. Show de bola, então, pessoal. Bom, eu sou o Tasso, né, sou o atual diretor de governo aqui do capítulo de Santa Catarina. Né, então, a gente vai apresentar um pouquinho para vocês sobre o PMI Santa Catarina, o PMI, enfim, né, o que a gente faz, o que a gente não faz, para vocês conhecerem um pouco mais, né, sobre a atuação aí do PMI. Então, o PMI, né, hoje é a associação aí líder, né, voltada a profissionais que atuam com gestão de projetos. Hoje ela é referência aí a nível mundial. Foi fundada lá em 69, né, hoje conta aí com mais de 3 milhões de profissionais, né, que estão conectados com o PMI. E, basicamente, aí, né, ele oferece padrões, certificações, né, ferramentas, eventos, como vocês estão participando hoje, né, principalmente essa rede, né, de network que a gente tem. Então, PMI em números, né, são mais de 50 anos aí de história. No mundo, a gente tem mais de 300 capítulos, sendo que só no Brasil somos em 15, né, não são todos os estados que têm ainda. Membros, filiados, temos mais de 600 mil aí ao redor do mundo, né, e no Brasil, dado recente agora, né, mais de 8 mil filiados ao PMI. Estamos presentes em mais de 200 países, nos 6 continentes, né, oferecemos uma série de certificações, sendo que temos mais de 1,6 milhões, né, e só 1 milhão são de PMP, né, a certificação mais visada aí no mercado. Né. Temos em mais de 1.000 templates à disposição, né, da comunidade de gestão de projetos. Falando de padrões, né, a gente tem uma série de guias, enfim, o mais conhecido é o Guia PMBOK, né, mas a gente tem uma série de outros padrões à disposição dos filiados, né, gratuitamente, e também quem tiver interesse, né, na comunidade está adquirindo
Mas tem outros padrões, como, né, gestão de risco, de portfólio, mais voltado à ágil também, né, na área de risco, negócio, né, entre outros. Outras publicações, a gente tem o Project Management Journal, o relatório ali anual da Pure Software Professional, que é uma série de dados interessantes do mundo de gestão de projetos. Temos livros também relacionados a gestão de projetos. Certificações, né? A gente tem uma série de certificações, a mais conhecida que é o PMP, né? Mais recentemente o PMI ele trouxe também certificações aí do universo ágil, né? Então um grande leque para diferentes contextos e níveis aí, né, de maturidade do profissional. Mas como é que a gente pode se envolver, né, com o PMI? A gente pode ser um membro, né, como a gente hoje é membro ali associado de um CREA, por exemplo, mas pode ser filiado ao PMI, a gente vai coletar em todos os benefícios, né, de desconto, gratuidade em alguns eventos, desconto em certificações, né, entre outras coisas. A gente pode também ser parceiro, um palestrante, um mantenedor, um patrocinador de algum evento aqui do PMI. A gente pode atuar também como voluntário, né? São pessoas aí que fazem a roda girar, né? Fazem o PMI funcionar. Então, muitos de nós aqui somos voluntários, né? E também, de algum modo, afiliados. E também, né, quem não é nenhum desses, também pode ser comunidade. O interesse também nosso está trazendo, né? Comunidade de projetos aí, para se envolver, né? A gente precisa ser membro, voluntário ou parceiro para se envolver com as ações de PMI. Então, essas são as formas de a gente estar fazendo contato, né, com o PMI. E indo para especificamente Santa Catarina, né, a gente tem quase 20 anos de história, a nossa sede hoje é em Florianópolis. Somos uma empresa, né, temos aí 13 diretorias de comunicação, parcerias, né, diretorias financeiras, de governo, enfim, regionais, né, a gente tem uma regional norte, do Vale, aqui na Grande Florianópolis. Contamos com mais de 150 afiliados e mais de 50 voluntários, né? E ao longo dessa história a gente já promoveu uma série, né, de ações e projetos, como webinars, workshops, oficinas, né, seminários, congresso catarinense, happy hour, que a gente vai estar retomando agora dia 30, né, já fica o convite para vocês, premiações, entre outros. Né. Aqui são alguns eventos aí que a gente realizou ao longo desse tempo, claro que não são todos, né, mas só alguns aí de destaque, né. Congresso catarinense, jornada de webinar que está acontecendo agora, né, comunidade prática que a gente está vivenciando hoje, visitas empresas, né, algumas palestras, oficinas, enfim. E cabe destacar também, né, o nosso grande evento que a gente teve agora, né, em abril desse ano, o primeiro seminário de governo, né, no ano que vem a gente vai ter a segunda edição. Né, quem não pôde participar, foi um baita do evento, né, contou com mais de 200 pessoas, né, profissionais que atuam com projetos de Estado. E aproveitando também para divulgar, a gente está com um projeto Safari, né, que são visitas a instituições. A gente vai ter agora na próxima semana a apresentação do Grupo Lattes, a gente vai ter também Celeste, Intelbras, entre outros. Então, é um evento gratuito, né, vale a pena vocês participarem. Né. E um aí que está tão esperado, né, para quem não sabe, ano que vem a gente vai ter o Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos em Santa Catarina, lá em Balneário Camboriú. Os ingressos já estão à venda, né, vai ser um evento organizado por 3 capítulos aqui do Sul, né, mas sendo sediado em Santa Catarina. Então fica aí o convite para vocês também, né? Esse ano foi em Salvador e Belo Horizonte, então já se programa, vai ser dia 24 e 26 de abril, no ano que vem. E sobre diretoria de governo, né, o nosso principal objetivo é fomentar essa cultura de gestão de projetos do setor público, né, contribuindo com a melhoria da maturidade de gestão de projetos, né, representar o PMI junto a esses atores, né, buscando criar oportunidades de parceria, filiação, voluntariado, né, e também, claro, né, conduzir, entre outros aqui, projetos como o Gov Academy, Seminar e oportunidade prática. Né. O que é nosso público-alvo, né, são as 3 esferas aqui, né, nos diferentes níveis, municipal, estadual e federal, e também entidades aqui independentes, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, né, que também é nosso público. Mas, né, todas essas ações têm um grande time por trás. Então, hoje aqui eu estou à frente como diretor de governo, mas também nossa diretora adjunta Priscila, né, e todos os gerentes de projetos aqui, Isadora, Michelle, Thalita, Rafael, né, e o Pedro aí. E também, em breve, vão estar abrindo aqui também oportunidade, né, para quem quiser fazer parte desse time. Tá bom? Vale destacar também que a gente tem uma seção, né, lá no site do PMI, aqui específico do setor público. A gente tem uma série de materiais que a gente foi tendo contato aí nos últimos tempos.
Vocês podem consultar lá, tem uma série de guias, manuais, cursos gratuitos, que a gente foi compilando ali e colocou à disposição da comunidade. Inclusive da cartilha, né, que recentemente a gente lançou, né, cartilha para o setor público. Quanto aos projetos, né, a gente criou esse site específico para atender essa comunidade, né. Tivemos o seminário de governo no começo do ano e agora já estamos prevendo 2023, né, próxima edição. Academia de Governo, né, um projeto aí para fazer formação de gestão de projetos especificamente para o setor público, né. Lançamos a cartilha de gerenciamento de projetos do setor público, também está à disposição ali no nosso site. E comunidade prática, né, hoje que vocês vão estar no quarto encontro, mas a gente já tem previsão aí dos próximos 2 encontros. Certo? E, né, para quem está aqui hoje, a gente trouxe uma surpresinha. Os 3 primeiros que enviaram uma mensagem filiação e é mais cedo para esse número aqui, a gente vai oferecer 3 vouchers aí com 100% de desconto para quem tem interesse em filiar ao PMI Santa Catarina, tá? Então, ali na sequência, eu já vou lançar no chat ali de novo, né, para quem não pegou ainda. É só mandar uma mensagem ali, né? E ao final do evento a gente já diz quem foram os 3 ganhadores. E é isso aí, pessoal. A gente fica à disposição. Eu desejo um excelente evento aí para todos. Eu vou passar a palavra para a Priscila. Obrigada, Tasso. Então, não pode perder essa oportunidade do voucher, hein, pessoal? Isso é inédito, a primeira vez que a gente está compartilhando voucher de desconto. Então, está disputado. Mas vamos lá, vamos dar início aqui à comunidade prática. E nessa edição a gente conta com a participação do Marcos Rocha. O Marcos Rocha ele é consultor credenciado pelo Sebrae, sócio fundador da Ion Ideas On. E também a gente conta com a participação na sequência da Luana. Luana tem o sobrenome, Biostop, acho que acertei. Conselheira de inovação certificada e especialista em gestão pública avançada. Também é cofundadora e coordenadora do NIPS. Pessoal, a gente vai deixar para bater um papo no final do evento, tá? Então, como eu já falei para vocês, no chat a gente está comentando ali com informações da diretoria de governo, do PMI. A gente pede que vocês coloquem as redes de vocês e também colocam onde atuam, né, para possíveis contatos no futuro. Outro recado importante, né? Os microfones eles podem ser abertos a qualquer momento, mas a gente pede para que vocês deixem o microfone fechado, né? E fiquem à vontade para abrir a câmera, né? A gente vai printar aqui alguns momentos e vai ser bem bacana que vocês deixem a câmera aberta, tá? A gente agradece já a participação de todos e vamos juntos construir essa rede aí de gestão de projetos no setor público. Eu vou apresentar para vocês o Marcos Rocha. Então, o Marcos Rocha tem 27 anos de experiência no mercado de tecnologia e inovação, né? Como eu falei, ele é consultor credenciado pelo Sebrae, sócio fundador da Ion Ideas On, conselheiro da CIF e membro do Conselho Municipal de Inovação de Florianópolis. Ele foi responsável pela Lei de Implantação Municipal de Inovação aqui em Florianópolis e também do Living Lab. Tá? O Marcos Rocha ele é gestor, mestre em Gestão e Inovação, especialista em Estratégia, tem MBA em Gestão da Inovação e Tecnologia e é bacharel em Ciência da Computação pela Unisul. Marcos, eu vou passar a palavra para você, fique à vontade. Obrigado, Priscila. Boa noite a todos. Parabéns pelo evento, pessoal. Muito bom ter esse tipo de discussão em alto nível. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, com um recorte específico em gestão ágil de projetos e inovação. É um assunto fundamental hoje para a gestão pública, né? Eu passei 4 anos na Prefeitura de Florianópolis, à frente da pasta da inovação, então fui responsável por implantar a Lei de Inovação de Florianópolis, que era uma espécie de abacaxi que a gente tinha, porque a lei tinha sido aprovada em 2012 e até final de 2016 ela não havia sido regulamentada ainda. Então, em 2017, em janeiro, eu assumi o cargo de superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação, e foi um convite do ecossistema, foi um movimento bastante interessante até, e fiquei lá até fevereiro do ano passado. Então, deu para fazer um ciclo completo, deu para passar um bastão para uma pessoa que também veio do ecossistema, no mesmo espírito, para tocar e dar continuidade, e já temos algumas melhorias em relação ao que foi feito antes. Então, foi uma experiência bastante válida. Eu queria compartilhar com vocês alguns aspectos relacionados ao briefing que me foi dado. Eu só estou sem permissão para compartilhar minha tela aqui.
para eu poder passar minha apresentação. Acredito que a Thalita e o Tasso. Agora eu sou co-anfitrião, vou conseguir. Tá legal. Agora deu? Uhum. Fechou, obrigado. Então, eu vou compartilhar aqui. Vocês agora devem estar vendo, né? Então, hoje eu vou conversar com vocês, pessoal, sobre essa importância da gestão de projetos para o sucesso de iniciativas de inovação aberta para o setor público. Eu vou fazer um recorte específico para as cidades, pessoal, porque no fim do dia, né, tudo acontece nas cidades, né? Os problemas e as soluções acontecem lá. Então, por mais que nós precisamos de inovação em todos os poderes, nos órgãos de controle, em nível federal, estadual, municipal, no fim do dia, o cidadão empreendedor ele é impactado por tudo isso no município. E por isso que tem se falado tanto em cidade inteligente, né? Eu faço essa primeira provocação. E ao invés de trazer uma definição para vocês, eu preferi trazer uma provocação, porque não é preto e branco, né? Não a cidade é inteligente ou não é inteligente. Uma pessoa é inteligente ou não é inteligente. São gradações, né? É uma escala de cinza ou de cores, se for falar assim. Então, eu gostaria de só de a gente refletir assim, o que faz uma cidade ou um governo ser mais ou menos inteligente, né? São 3 elementos principais a partir da abordagem do VIA, Estação Conhecimento, que é um grupo de pesquisa do qual participo na Universidade Federal aqui. Primeiro, a inovação, a criatividade e o empreendedorismo, em todas as hélices do ecossistema, na área pública, na área privada, na academia e na sociedade civil organizada. Da mesma forma, a tecnologia é serviço das pessoas, né? Tanto as pessoas que estão representando a si mesmas, as pessoas físicas, como os representantes de pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas são um construto, né, que tenta imitar as propriedades de uma pessoa física, mas para representar uma organização. E para que isso tudo aconteça, é fundamental a cocriação e o co-design de serviços urbanos. De novo, a gente traz a abordagem ecossistêmica. E, de novo, né, quais são as dimensões dessa cidade que pode ser mais ou menos inteligente? A gente passa pelo menos por 6, né? A competitividade econômica, o capital humano e social, a governança, a mobilidade urbana, o meio ambiente e a qualidade de vida. É isso que a gente busca. E para chegar nessas 6 dimensões, pensando em ações práticas, a gente tem algumas oportunidades, algumas mais óbvias, outras nem tanto. E como eu falei para vocês, por mais que a gente fale de cidade inteligente, todos os níveis de governo, todos os poderes, os órgãos de controle são impactados e têm o seu papel para promover uma energia melhor, iluminação pública melhor, o saneamento, moradia, local para instalar as empresas e todo tipo de organização, saúde, segurança pública, meio ambiente, enfim, todos, não vou ler todos aqui, mas todos esses campos oferecem oportunidades para inovação. E quanto mais nós inovarmos, melhor deve ser a qualidade dos serviços de todas essas áreas de oportunidade para as pessoas físicas e jurídicas que estão, como eu falei para vocês, instaladas nas cidades, mas que afetam muito mais do que as cidades. E aí, pessoal, eu gosto sempre de trazer essa provocação. Por que se fala tanto em cidade inteligente, né? É porque, no fim do dia, tudo isso visa promover o desenvolvimento sustentável, ou seja, aquele que equilibra em igual medida as dimensões econômica, social, urbana e ambiental, e de uma forma sustentada, ou seja, num horizonte estratégico, no longuíssimo prazo. É por isso que a gente fala tanto de inovação, por isso que a gente fala tanto de cidade inteligente hoje. Existem até outros vieses, cidades humanas, criativas, inteligentes, sustentáveis. Tudo isso são variações do mesmo tema, cujo objetivo é um só, é esse aqui, promover esse desenvolvimento sustentável de forma sustentada, beneficiando as pessoas e as organizações. Muito bem, e esse conceito ele não é um conceito estanque, né? A gente fala de cidade inteligente, smart city, mas esse conceito pode ser aplicado em locais menores, a gente chama dos smart places ou dos smart spaces. Então, um campus universitário pode receber essas inovações, um prédio pode receber essas inovações. Eu falo bastante com o pessoal do aeroporto aqui, né? Eu sempre dou o exemplo, o aeroporto é uma cidade, o aeroporto tem problema de saúde, de segurança, de mobilidade, de educação, de tudo. É uma pequena cidade, uma rodoviária é isso também. Eu já falei campus universitário, um porto,
às vezes um loteamento. Então, todos esses conceitos eles não são estanques, só as cidades. Eles podem ser maiores, uma região metropolitana, por exemplo, mas podem ser menores também. E para que isso aconteça, para que a gente leve inovação para esses espaços, para essas cidades e tudo mais, nós precisamos contar com a inovação aberta. A inovação aberta hoje é o caminho, eu brinco que é o caminho, a verdade e a vida, para levar inovação para esses espaços e para essas pessoas. E o método, o processo que a gente usa hoje é o processo de um laboratório vivo. O conceito de inovação aberta ele foi criado lá em 2003 pelo Henry Chesbrough, nos Estados Unidos, a partir da documentação de experiências de empresas grandes como IBM, Intel, Xerox, e ele criou esse modelo e essa expressão porque percebeu que essas empresas não inovavam sozinhas, elas sempre criavam uma rede de parceiros para criar as inovações, né? E só lembrando, né, inovação pelo Manual de Oslo, que é o nosso principal, como tem o PMBOK para gestão de projetos, para inovação a gente tem o Manual de Oslo. O Manual de Oslo ele diz o seguinte: inovação é levar para o mercado, para a sociedade, algo novo ou significativamente melhorado. A gente tem muita confusão pelo modismo da palavra inovação hoje. Eu implantei um processo novo, copiei de alguém que fazia legal, trouxe para a minha organização, inovei. Não, você copiou a inovação que outra pessoa fez. Tudo bem, agrega valor, mas isso não é inovação. Inovação é criar, é você, de forma inédita ou significativamente melhorada, agregar valor a um processo, a um produto, a um serviço, a uma estrutura organizacional, e por aí vai. Então é bem importante a gente compreender, porque no modismo muitas vezes a gente cai no erro, né? Então eu sempre gosto de trazer às vezes esses conceitos para que a gente saiba do que está falando. E quando a gente fala de inovação aberta, então é a forma de criar isso. Mas quando a gente vai para o governo, o conceito de inovação aberta do Chesbrough original ele não é suficiente, porque ele foi criado para questões comerciais, ou seja, a empresa que quer desenvolver o seu novo produto, seu novo serviço, quer trazer uma eficiência para reduzir custo e assim por diante. A área pública, para uma cidade, para um estado, para um país, ela é muito mais complexa, os interesses dos atores são muito mais complexos e diversos do que meramente para uma empresa. Então a gente teve, eu digo a gente que trabalha nessa área, né, todos tiveram que ampliar o conceito original do Chesbrough, que era muito válido e continua sendo, para criar o que a gente chama de laboratórios vivos, os living labs, ou seja, tornar as cidades, todos esses espaços, laboratórios vivos para oportunizar, testar e validar inovações. E aí eu trago a provocação que o Chesbrough faz num outro trabalho dele já mais recente, de 2011, que ele fala o seguinte, né? Nenhuma organização consegue inovar efetivamente por conta própria hoje, não importa o quão capaz ou quão grande ela seja. Então, até uma lição de humildade, né? A gente precisa criar parcerias para inovar. Antes de qualquer coisa, precisamos ter redes. Por isso que os ecossistemas de inovação são tão importantes hoje, né? A gente tem Florianópolis hoje como um ecossistema de inovação de destaque, onde os atores a esfera pública, da academia, da esfera privada e da sociedade civil interagem em quantidade e com qualidade, mas a gente percebe hoje em Santa Catarina outros ecossistemas surgindo com muita qualidade, Joinville, Blumenau, Concórdia, Chapecó, Lages, Criciúma e tantos outros que vão estar... Eu tenho feito um trabalho em São Bento do Sul, que está tendo um destaque muito legal, o trabalho que está sendo feito lá está muito interessante. Então, esses ecossistemas são importantes para que essa inovação que eu falei e todos os benefícios das cidades inteligentes aconteçam. Só que existe um cuidado que precisa ser tomado, e eu trago para vocês um artigo que o Steve Blank é um dos papas da inovação, foi um dos caras que ajudou a cunhar o termo startup, que é tão falado, né, por todos nós da inovação hoje. Ele agora, em 2019, escreveu um artigo impactante, né? Fala por que as empresas fazem o teatro da inovação ao invés da inovação de verdade. É um título duro, mas bastante real. E eu recomendo a leitura desse artigo. Eu resumo para vocês qual é a provocação dele. Ele fala, uma das grandes forças e melhores práticas que são promovidas nas organizações é a gestão por processos. A gestão por processos estabelece padrões, estabelece qualidade. Sem dúvida, a gestão por processo é uma coisa muito importante. Porém, para a inovação,
A gestão por processos é o maior inimigo, exatamente por causa dos padrões estabelecidos. A gestão por processos, principalmente quando vem junto com certificações como a norma ISO, né, ISO 9001 e suas variantes e tudo mais, ela cria um engessamento da organização e uma certa resistência à mudança. E quando a gente está falando de inovação muitas vezes é você amassar o que você faz, joga no lixo e traz uma coisa nova. E isso gera um estresse muito grande, você trazer, então, práticas de inovação radical, disruptiva, para uma empresa, e principalmente na área pública, a gente é assim, né? A gente é tudo normatizado, tudo muito registrado, tudo burocratizado, trazendo a burocracia de Weber, né? A boa burocracia. Às vezes a gente até exagera, né? Tendo as disfunções da burocracia, mas, enfim, como que a gente lida com isso? Né? A gente precisa, então, primeiramente, entender que para inovar na área pública, a gente tem que entender como driblar essas resistências naturais dos processos formalizados e engessados que a gente tem. Mas tudo começa com uma integração ao ecossistema, e eu gosto de chamar até de comunidade local de inovação. Então, eventos como esse são muito importantes, principalmente quando trazem atores de outras esferas, daquelas 4 hélices que eu já falei para vocês. É muito importante trazer essas parcerias, estabelecer esses relacionamentos, que é aí onde tudo começa. E para neutralizar aquela resistência à mudança que a gente sabe que existe, né? Quem já tentou inovar na área pública aqui já sabe do que eu estou falando, é muito difícil, né? Existe uma resistência, às vezes até uma resistência de comodismo, que a gente sabe que pode acontecer, mas existe, às vezes, a resistência do processo estabelecido, porque ele está normatizado, tem que mexer em instrução normativa, portaria, às vezes até leis e decretos, é uma coisa complicada. Então, a recomendação é criar as caixas de areia, os sandboxes, né? Ou seja, espaços fora, como unidos, né? Ele fica fora da área do governo para promover projetos de inovação com mais liberdade. Porque se os projetos forem feitos dentro do governo, convivendo com os processos do dia a dia, isso não vai acontecer. Os processos, como diria até o Peter Drucker, né? A rotina come a estratégia no café da manhã. Nesse caso, a rotina, os processos comem a inovação no café da manhã. Então, iniciativas como Unidos, esses laboratórios fora do espaço formal, esses sandboxes, né, podem se tornar living labs, principalmente se eles se integrarem aos ambientes internos e externos, e a gente fala de ambiente urbano, rural e tudo aí vai. Isso é muito bom, isso pode reduzir muito, porque depois de validada a inovação, pode-se criar estratégias para a implantação efetiva, fazendo uma transição mais suave e reduzindo as resistências. Agora, eu trago uma questão importante. Tomar muito cuidado para não confundir o sandbox de inovação com o sandbox regulatório, que o Marco Legal das Startups trouxe no ano passado com a Lei 182, a lei federal. O sandbox regulatório, ele muitas vezes pode ser importante porque ele cria, principalmente pelos órgãos regulatórios, a maior parte deles é federal, né? A gente está falando de ANAC, ANEEL, Anatel, Anvisa e por aí vai. Quando você traz inovações mais disruptivas, exemplo, uma nova terapia genética, um veículo autônomo, seja rodoviário, aéreo ou marítimo, você precisa muitas vezes mexer com as regulações atuais, né? O carro autônomo não pode trafegar nas ruas do Brasil hoje. No entanto, dentro do sandbox regulatório, o CONTRAN, o DENATRAN, o órgão competente, pode criar uma autorização temporária à luz do sandbox regulatório para que dentro de um determinado território, assim assado, esse teste pode acontecer. Mas, no entanto, essa competência não é do município e muitas vezes não é do Estado, ela na maior parte das vezes é federal. Por isso que eu deixo essa ressalva para a gente não ter essa confusão. E em Florianópolis, nós tivemos uma experiência muito interessante com o Living Lab, né? Que ela fez o seguinte: primeiro, antes de implantar o Living Lab, a gente resolveu fazer um MVP dele, né? Um mínimo produto viável. Nós pegamos uma rua, a Rua Vidal Ramos, no centro de Florianópolis, e testamos, tínhamos um desafio lá, né? Que precisava de inovação. Então, tudo começa com um desafio, com um problema. O problema era a ocupação por moradores de rua e alguns problemas de segurança, com pequenos furtos e com outros problemas que estavam acontecendo lá, sempre relacionados à segurança. Juntamos uma série de atores, né, e a inovação que foi co-criada por esses atores foram
foi um circuito aberto de TV, não foi um circuito fechado de TV, que é o que normalmente se implanta, né? Seria muito fácil no modelo tradicional. Vamos fazer uma cotização, cada um paga um pouquinho, bota uma câmera em cada lugar, divide a conta, beleza. Esse é o modelo tradicional. Aqui foi diferente. Foi disponibilizado um software, que era um barramento, onde quem tinha uma câmera cedia a imagem da sua câmera e poderia ver todas as demais câmeras da região. Isso, inclusive, foi bem documentado, se tornou um produto depois que um dos parceiros hoje explora no mercado, e inclusive depois foi usado como referência pela Secretaria de Estado de Segurança Pública para um edital de credenciamento para que qualquer pessoa ou empresa, organização que tem uma câmera virada para a rua, possa compartilhar essas imagens com a Secretaria de Segurança, como eu falei. Então, vejam, muita coisa legal surge a partir desses testes de inovação, e a gente aprendeu também o processo, né? Que parte sempre de ciclos, né? A gente trabalha com ciclos anuais, a partir de uma definição inicial e mapeamento de temáticas, à luz das oportunidades e desafios ali da cidade, mapeamos os envolvidos, né? Fazemos um processo de seleção com um edital de chamamento público, as melhores propostas são selecionadas, são feitas provas de conceito ou testes piloto, que são devidamente acompanhados, e aqueles que atenderem e resolverem os desafios são efetivamente qualificados. E aqui, no caso concreto, né, esse foi o ciclo de 2019, nós recebemos 30 propostas, selecionamos 9, que era a nossa capacidade de atendimento em Florianópolis, e dessas nós conseguimos efetivamente certificar e validar 7. 2 delas passaram por todo o ciclo, mas infelizmente não conseguiram resolver a demanda que tinha sido colocada. Todas as demais, sim. E aí, pessoal, todos esses testes pilotos, ou a gente também chama de provas de conceito, dentro dos Living Labs, dos laboratórios vivos, é fundamental fazer uma gestão ágil de projetos. Primeiramente, fazer um trabalho de coprodução com a área que fará a validação daquela inovação, que vai atuar, para quem trabalha com Scrum, né, como uma espécie de Product Owner, então tem que fazer uma capacitação desse pessoal, senão eles não vão conseguir acompanhar, e acima de tudo, eles precisam reservar agenda pelo período de teste, que no nosso caso foi de 8 semanas. Né? Então, feito isso, foi definido, aí sim, em conjunto com a empresa, ou no caso teve até a nossa universidade estadual também tinha uma inovação, que o proponente da inovação definiu o backlog dessa prova de conceito, um escopo bem definido, o tempo era de 8 semanas, era já pré-definido em edital, e depois o trabalho de implantação baseado em sprints semanais ou quinzenais, a depender do caso, sempre acompanhados por indicadores de desempenho que foram pactuados entre todos os participantes de cada um daqueles 9 testes que eu falei para vocês. E eu gostaria de trazer um caso de sucesso, que foi o principal, que foi o da Sigmais. À época, a gente não sabia na prefeitura quantos veículos entravam e saíam da ilha. E a gente sabe, é o maior gargalo, né? Na época, a Ponte Ercílio-Luz ainda não tinha sido reinaugurada, mas nós não sabíamos. Com o Living Lab, essa empresa, que era lá do Espírito Santo, de Vitória, soube do edital, trouxe a sua tecnologia, um sensor colocado no chão, trabalha com uma tecnologia de comunicação de internet das coisas chamada Sigfox, esse protocolo. Esse sensor ele trabalha a partir da detecção da distorção do campo eletromagnético, então ele sabe o que é um caminhão, o que é um carro, o que é uma moto. Ele contava por pista, de minuto a minuto, e fornecia isso na forma de um dashboard. Tanto que os carros que entravam, quanto os que saíam, né, todos os veículos, e forneceram essa informação super preciosa para a Secretaria de Mobilidade Pública aqui de Florianópolis. Então, vejam, foi muito importante a gestão de projetos, especificamente para esse, foi fundamental, porque toda semana nós tínhamos, né, o acompanhamento do projeto junto com a Secretaria de Mobilidade, todos os indicadores eram verificados, todo o avanço da plataforma foi verificado, foi muito interessante, e aí a gente teve, inclusive, uma surpresa grata,
porque como era um protocolo que era novo para nós, o Sigfox, nós acabamos descobrindo que uma das empresas, ao saber do Living Lab, a American Tower, que é a maior operadora de antenas de telefonia móvel aqui, resolveu por conta própria colocar as antenas Sigfox também. Hoje Florianópolis tem cobertura Sigfox e LoRa, que é um outro protocolo de internet das coisas, na cidade inteira. A gente está falando muito de 5G hoje, mas o LoRa e o Sigfox eu acho que são até mais importantes, porque a maior parte desses sensores de internet das coisas, para inovação, eles precisam ter um consumo de energia muito baixo. E o 5G ele consome 20% mais do que o 4G. Então, no caso do LoRa do Sigfox, especificamente desse sensor com Sigfox, a bateria dura quase 2 anos, né? Então é muito tranquilo trabalhar. Você tem energia elétrica, então por isso que é importante. Enfim, aqui são os documentos, efetivamente, nós também integrando absolutamente tudo. E aí, pessoal, aqui foi feita a formatura, foi no Startup Summit de 2019. Mas legal, encerramos o ciclo de 2019 e ficou uma pergunta, tínhamos 7 inovações validadas, como é que a gente compra agora? E a gente não conseguiu, em 2019, responder essa pergunta, porque a única saída que nós tínhamos era fazer um edital de licitação. Infelizmente, ninguém tem coragem mais, parece, em fazer licitação técnica e preço, seria uma saída, mas também avaliamos técnica e preço por quê? Porque a maior parte dessas inovações são únicas. O sensor que a Sigfox tem, para fazer o que a Sigfox faz, nós pesquisamos no mercado, ninguém mais faz. Ah, mas o outro faz com câmera, mas não tem a mesma precisão. Ah, o outro faz com laço indutivo, de novo, não tinha precisão. Era um único negócio, e ninguém também tinha coragem de fazer um processo de inexigibilidade de licitação como startup, né? A gente sabe que a gente ainda tem problemas, inclusive, de relacionamento entre os órgãos de controle e o poder executivo, então todo mundo vivia com muito medo. Mas aí a gente tem uma luz no fim do túnel hoje, chamado Contrato Público para Solução Inovadora, que foi instituído pela Lei Complementar 182 do ano passado, que é o Marco Legal das Startups. E eu resumo para vocês aqui. E aí a gente já parte para o nosso bate-papo, né? Eu prometi para a Thalita, que me convidou, que eu ia falar pouco para a gente ter tempo de debater. Então, o Contrato Público de Solução Inovadora ele é dividido em 2 etapas. Uma etapa de teste e depois o contrato de fornecimento propriamente dito. Então, a fase de teste funciona da seguinte forma. O termo de referência ele não é um termo de referência orientado à solução. É um termo de referência orientado a problemas, a desafios. Pegando esse exemplo da mobilidade ali para vocês. Ao invés de, eu quero um sensor para contar veículo, não, eu tenho que dizer que eu não consigo, eu não tenho tecnologia, eu não tenho a menor ideia quantos carros entram, quantos saem, quantas motos, quantos ônibus. Isso traz uma série de desafios, a gestão dos dados não é visual. Enfim, descrever da melhor forma possível o problema, lançar esse edital e aí receber as propostas. O comitê que vai fazer seleção obrigatoriamente precisa ser multidisciplinar, contando com pelo menos um servidor público concursado e um professor vindo de universidade pública, tá? E esse comitê pode selecionar até mais do que uma proposta de inovação, não necessariamente só de startup, tá, pessoal? Apesar disso estar dentro do marco legal de startups, esse capítulo é válido para qualquer participante. E o teste ele pode ter vigência de até 12 meses, podendo ser renovado por até igual período, e o valor a ser gasto é de até 1,6 milhão de reais. Então serve para cidade pequenininha e serve para cidade grande como Curitiba ou São Paulo. Ok, foi feito o teste, o comitê multidisciplinar faz a avaliação à luz de indicadores de desempenho. E aqui, vejam, como a gestão de projetos é importante para fazer um teste bem feito e uma avaliação bem feita, né, pessoal? Terminado esse teste, aí sim, um apenas fornecedor, caso seja bem sucedido o teste, é selecionado. Inclusive, esse comitê pode sugerir que, por exemplo, se duas soluções, uma é mais complementar do que a outra, que essas soluções sejam consorciadas, mas o contrato de fornecimento é com um único ente só, tá? Então, é homologado apenas um fornecedor, e aí
é assinado um contrato de fornecimento de serviços, tipicamente, que é o modelo hoje de fornecimento de inovação, com vigência de 24, renováveis por mais 24 meses. Tá? E o valor é até 5 vezes o teto da fase de testes, ou seja, até 8 milhões de reais o contrato. Vejam, hoje temos uma solução para dar segurança jurídica para contratar inovação. E aí alguns de vocês podem estar lembrando, mas é a encomenda tecnológica lá da Lei de Inovação, que foi revisada em 2016, 2014, ela não funcionou para essa realidade. É um diagnóstico do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, que diz o seguinte: a encomenda tecnológica funcionou muito bem para a inovação disruptiva, aquela que é demandada pelo INPE, pelo ITA, pelas Forças Armadas, mais recentemente pela pandemia. A Fiocruz foi contratada para desenvolvimento da vacina da AstraZeneca aqui no Brasil, à luz da encomenda tecnológica da Lei de Inovação. Mas para as prefeituras, para os governos, para aquelas inovações, mas para coisas de gestão, para desafios urbanos, para desafios de desenvolvimento econômico, ela não atendia, né? Porque ela sempre partia pela inexigibilidade, que é uma coisa complicada, né? A gente tem bastante receio, quem já teve, ou quem está no Poder Executivo sabe do que eu estou falando, e o contrato público para solução inovadora, por meio desse processo totalmente inspirado em Living Labs, tá? Ele consegue dar essa segurança por causa principalmente dessa fase de testes, de validação, de envolver o ecossistema no comitê multidisciplinar e por aí vai. E com isso, pessoal, encerro a minha fala, devolvo a palavra à Priscila, né, e parabenizo pelo evento, agradeço a participação e estou aqui à disposição para bater um papo com vocês depois. Nossa, Marcos, que aula! Muito obrigada, é muito interessante sua apresentação, parabéns por todo o trabalho realizado. Estou focando aqui algumas perguntas, a gente aqui internamente também está cheio de questões. Como eu já havia falado, a gente vai deixar esse momento para o final, né, para poder debater contigo e com a Luana. Então, o pessoal pode seguir mandando perguntas ali no chat, que depois a gente vai compilar tudo isso e vai ter esse bate-papo aí com o Marcos e com a Luana, tá? Bom, agora eu vou apresentar a segunda palestrante aqui conosco, a Luana. Ela é conselheira de inovação e especialista em gestão pública avançada, é servidora e gerente de inovação em governo na Secretaria da Administração do Estado, foi a cofundadora e hoje coordenadora do UNIDOS, que é o Laboratório de Inovação do Estado. Trabalhou em ações importantes do Sistema de Análise e Solicitação de Apoio Financeiro de Propostas de Turismo, Cultura e Esporte, e foi corresponsável pela implantação do Portal de Serviços do Governo de Santa Catarina. Acredita no poder das conexões e no compartilhamento do conhecimento como ferramenta para o desenvolvimento e crescimento das pessoas e do país. Luana, é contigo. Obrigada, Priscila. Acho que vocês não me aguentam mais ouvir hoje, né? Quem não me viu hoje ainda, Marcos, eu peço desculpas, né? Mas a gente passou a tarde junto, então eu, a Priscila, o Tácito, acho que a Mariana está aí, né? Tá todo mundo aí. Quero muito agradecer o convite, né? Um pouco a gente já conversou de tarde, mas é importante a gente falar quantas vezes forem necessárias para compartilhar o que a gente vem fazendo e a maneira como a gente pode trabalhar junto. Muito do que o Marcos falou, a gente faz na prática, né? Então, é importante a gente compartilhar como fazer, né? A gente, às vezes, tem muita a teoria, e como bem o Marcos falou, ninguém consegue contratar, todo mundo tem medo, e aí como é que a gente pode fazer? Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Me digam se está aparecendo aí para vocês. Eu acredito que sim. Só... Luana. Deixa eu ver se eu... Aí. Tá com áudio para vocês? Do vídeo ou não? Não. Sem áudio. Tá, eu vou pular o vídeo. Esse vídeo, ele era explicando 3 minutinhos o que o Unidos faz, mas eu posso fazer isso em 3 minutos também, e eu vou explicar para vocês. Unidos é um laboratório de inovação do governo de Santa Catarina. Nidus é ninho em latim, para quem não entendeu o ninho ali na fotinho, né? Então, a proposta é que as ideias nascem pequenas, mas que tem tudo para voar em alto. É onde a gente começa com uma proposta, com um desafio e espera resolver isso em grande escala e passar para todos que trabalham no governo. A gente tem um sério problema, né? Governo versus inovação, parece que são coisas
completamente opostos. Então, a gente tem muito problema na demora de processo, excesso de burocracia, e aquilo que a gente sempre fez assim, ou seja, não fazermos nada de novidade ou não buscar uma coisa nova. E da mesma forma, o servidor está no meio desse processo, né? Geralmente as decisões vêm de cima para baixo, e ele não se sente motivado para isso, e não tem o porquê fazer, ou muitas vezes ele não sabe por onde começar, né? Ele não sabe que tipo de conhecimento buscar, que tipo de legislação seguir, porque são todos os lados, né? Então, esse medo de inovação, saber o que é, às vezes a gente fala de inteligência artificial, eles acham que tem que ter um robô do lado dele que vai ocupar todo o serviço que ele faz, e esse conhecimento parece bobo às vezes, né, para quem está muito nessa temática de inovação e tecnologia, mas não é. As pessoas acham ainda que vão roubar o seu espaço, que a gente compartilhar uma ideia, vão roubar a nossa ideia, quando na verdade é completamente o oposto. E, da mesma forma, o gestor versus inovação, né? Então, tem lá, às vezes, o gestor que está tão atarefado com as coisas do dia a dia, que não sabe o problema fundo, ele só sabe que precisa de um sistema, né? Não conhece as novidades que tem na legislação, está muito focado em compras, mas não sabe o que tem de novo, de repente, de gestão de pessoas, né? Não falando só de inovação, mas de tecnologia, enfim. E não conhece todas as opções que tem para tomar a melhor decisão. E aí, né, onde veio unido, vocês desculpem ali o fundo, acho que eu vou tentar mudar aqui, que não está no formato de apresentação, me perco um pouco nesse zoom. Deixa eu tirar essa coisa aqui, play. Agora vai aparecer, agora sim. E como é que a gente pode mudar, né? E aí surgiu o Unidos. Unidos é uma estrutura para pensar inovação para dentro do governo. A gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, que costuma fazer isso da porta para fora, né? Tem o Centro de Tecnologia, apoia empresas que vêm se instalar no estado ou dá subsídio para elas, mas a gente não utiliza nada disso nas nossas atividades do dia a dia. E para isso surgiu Unidos, para a gente começar a trabalhar em conjunto e trazer. Para quem trabalha no governo como eu há mais de 15 anos, a gente está sempre correndo atrás do rabo, né? Literalmente, ou então correndo atrás das novas tecnologias. Já está todo mundo utilizando o 5G e o nosso 3G nem funciona direito. É mais ou menos assim que as coisas acontecem. E a proposta de nós nos instalarmos dentro da CAT é justamente isso, para a gente estar lado a lado com o que está de mais novo e aprender e tentar absorver, às vezes meio que por osmose, o que está acontecendo e tentar falar a língua das startups, dessas grandes empresas, que nós, enquanto governo, não entendemos, né? O Marcos, eu gostei porque ele tomou bastante cuidado. Toda vez que ele falava Live Lab, ele falava laboratório vivo, né? Para tentar... Isso é uma coisa que, às vezes, a gente não costuma ouvir das startups. Eles querem interagir com o governo, mas eles falam tanto startupês, que a gente brinca, que a gente não entende absolutamente nada do que eles estão falando. Lembro que nas primeiras reuniões que eu participei, eu voltei para casa e pensei, isso não é para mim. Não entendi nada do que eles disseram, não vai funcionar, não sei do que eles estão falando. Lógico, com o tempo a gente vai aprendendo, mas acho que é muito importante tanto a gente aprender a língua deles, quanto eles aprenderem a língua do governo para poder vender para a gente. Afinal, nós seremos os clientes deles, né? Como é que eles querem vender para a gente? Então, entender principalmente desafios que a gente não tem uma solução conhecida, né? Hoje a gente trabalhou bastante isso de uma maneira que a gente não disse isso, mas a ideia era essa na atividade, na oficina que a gente fez com os bolsistas do EPROGE. É muito comum a gente sair com uma solução sem saber de fato qual é o nosso problema, porque a gente não sabe uma solução, aí a gente chuta qualquer uma e segue adiante, né? E principalmente para a gente se conectar com o mercado, testar essas soluções, validar para o setor público, algo que não é comum ainda, e para resolver esses desafios do NIPS. Outro passo que a gente tem é tentar desenvolver essa mentalidade no setor público. Eu lembro que logo que a gente criou o Laboratório de Inovação para fazer inovação aberta, eu me vi pensando como faremos isso se os 300 servidores que tem nessa secretaria, ninguém sabe o que é inovação aberta. A gente fez um questionário
que passou até para a oficina de hoje, né, que a gente perguntou quem sabia algo sobre inovação aberta. 80% das pessoas que se inscreveram não sabiam nada sobre inovação aberta. Isso são pessoas que estão nesse meio todos os dias, né? Então, imagina um servidor que está ali há 20 anos, né, ou como eu, 15 anos, e que isso, de fato, é algo novo. Então, o primeiro passo antes de inserir a cultura de inovação aberta ou fazer inovação aberta é trazer conhecimento para esses servidores, porque senão não vai funcionar. E aí, falando um pouco do NIDS, hoje a gente tem, não são 13, o número está errado ali, 4, são 16 conectados, né? Já passou, o primeiro deles foi a Polícia Militar, depois o governo mesmo com o desafio do Covid, Secretaria da Administração, Desenvolvimento Econômico Sustentável, IPREV, Junta Comercial, Defesa Civil, Saúde, FAPESC, PGE, Polícia Civil, Polícia Militar, já falei, Bombeiro, DETRAN, CI, que é a infraestrutura, e PGE, já que eu já falei, a última é mobilidade. Por que eu estou dizendo tudo isso? Assim, o primeiro deles foi da Polícia Militar, e o Marcos falou... Eu vou puxando, tá, Marcos, que tu falou, porque conforme tu foi falando, eu fui vendo, assim, os passos do que a gente fez. A Polícia Militar, ela queria... hoje, quem conhece aqui Santa Catarina, os policiais, eles fazem as ocorrências com tablet. Agora, vocês pensem durante uma ocorrência policial, acontece alguma coisa em volta desse policial, o que ele faz? Ele continua a ocorrência com aquele tablet, atira com aquele tablet, não existe uma possibilidade de ele cuidar daquela ocorrência. Então, eles vieram com uma demanda que eles queriam algo que fosse georreferenciado, que tivesse comando de voz, que pudesse fazer identificação facial e que o policial ficasse com as mãos livres, né? Esse era o principal para eles. E aí na época veio um óculos que o exército americano já utilizava, ou seja, não era nada novo, né? Era algo que nós não conhecíamos. E aí, com o passar dos anos, desses 2 anos e meio de vida do Unidos, a gente percebeu que muito do que a gente fazia não era contratar inovação, e sim fazer um estudo técnico de algo que a gente não estava acostumado a trabalhar. Isso a gente foi mudando o nosso formato. Eu vou explicar para vocês como a gente mapeia desafio, como é que a gente chegou na nossa metodologia, mas a conclusão que eu já vou... eu vou contar o final do filme antes mesmo dele chegar, né? A conclusão que a gente chegou é que as pessoas não precisavam de inovação, e sim precisavam conhecer o mercado, ou as possibilidades que tinham lá fora. Todos esses que eu comentei para vocês, esses órgãos aqui, o único que precisou de fato de uma inovação foi a PGE, que foi o que a gente lançou o edital, que foi o primeiro do país, no formato de problema. Todos os outros, a gente encontrou uma solução no mercado, a gente trabalhou essas soluções de mercado. Então, esse é o fim da história que eu queria dizer para vocês, né? Então, não acho que vocês vão sair contratando inovação, porque ou a gente coloca como inovação só para dizer que é inovação, né? Só para dizer, não, estou contratando inovação, ou de fato é uma inovação, mas 95% das coisas não são inovação. Deixa eu botar aqui. Desses desafios que a gente trabalhou, a gente teve aí 47 desde 2020, né? Então, se vocês pensarem de 2 anos e meio, sendo 2 anos pandemia, nós estamos, né, super bem nos desafios que a gente mapeou e na equipe que a gente tem. O Unidos, ele atende 36 órgãos do executivo, então nós estamos no centro desses problemas, vamos dizer assim. Então, deixa eu só passar um pouquinho aqui para frente. Unidos, ele está no centro desses problemas para entender e mapear os desafios de governo. Os órgãos executivos trazem seus problemas, a gente entende esse desafio e as startups trazem as soluções que têm melhor aderência com esse desafio. A ideia era que fosse inovação, lá no início, mas a gente percebeu que muito dos problemas que a gente tem já existem soluções no mercado. O que precisava era, de fato, a gente validar, testar aquilo com os recursos que a gente tem hoje. Tem um dos exemplos que está lá no final, que era do reconhecimento facial, logo que começou a pandemia, que a gente precisava controle de acesso dentro da nossa secretaria. E aí uma das empresas falou, não, a gente tem uma solução, queria apresentar para vocês. E aí eu trouxe secretário de máscara,
de óculos, ele passar na catraca com reconhecimento facial. Não passou. Foi de outra, não, é o óculos, tira o óculos. Não, é a máscara. Então não adianta, não está funcionando isso aí, né? Se é para ele tirar tudo para entrar, não resolveu. Bom, ele tirou tudo, tirou o óculos, tirou a máscara, passou. Um tempo depois, começou a dar problema nessa catraca, uma semana depois, com os servidores usando a catraca, ela não tinha uma maneira de sincronizar o sistema do reconhecimento facial com o sistema da catraca e com o nosso sistema de ponto do nosso SIG-RH, do nosso sistema. Ou seja, se nós não tivéssemos aquela ali 2 semanas de teste, né, que é a prova de conceito e vários nomes que a gente dá para isso, a gente adquirir um reconhecimento facial para controle de acesso, gastar um dinheiro público, e aí a gente ia chegar e não ia funcionar com a nossa catraca e com o nosso sistema. Coisas que a gente não está acostumado a testar. Simplesmente, não, a gente precisa de reconhecimento facial. Vai lá e faz o termo de referência, contrata e não testa, ou então depois tem que fazer um aditivo para depois aí comprar uma catraca nova para poder ligar com o negócio novo que se comprou, mudar o sistema porque o sistema não está... Então, essas validações, tudo isso a gente faz nesse momento com os órgãos. Aqui é um pouco dos nossos passos, eu compartilhei com a Thalita essa apresentação, mas essa semana a gente deve lançar a cartilha nova, que é o passo a passo de inovação aberta. Eu compartilho com vocês a cartilha que tem todos esses 16 passos que a gente faz dentro do laboratório, cada um deles explicado direitinho. Como meu tempo é 25 minutos, eu não vou explicar cada um deles hoje. E que tipo de desafio a gente resolve, né, no NIDOS? Principalmente melhoria de processos internos, melhoria da experiência do cidadão ou do servidor, ou melhoria para a efetividade do serviço que a gente presta, seja do serviço direto ao cidadão ou apenas para melhorar o nosso dia a dia. Alguns dos exemplos aí, a Thalita pediu para eu trazer exemplos, né? Então, a gente tem o exemplo da Polícia Civil de Santa Catarina, que eles querem o inquérito eletrônico. Tudo isso começou porque eles têm 5 sistemas para gerir. Os escrivãos, diariamente, eles têm que ir lá, passam uma semana inteira transcrevendo todos os inquéritos, todas as audiências que fizeram, todos os depoimentos que colheram. Então, eles tinham uma série de problemas no inquérito policial, de sistema, de ligação, né? Então, não sei quem é daqui de Santa Catarina, mas se eu estiver sendo procurada em São José, eu posso ficar tranquilo em Florianópolis que esses sistemas não estavam interligados. Isso era um grande problema, né, para a Polícia Civil. E a gente conversou com 5 empresas, a gente percebeu e logo de início eu comentei com o delegado responsável, né? Vocês têm ideia de que vocês querem não é uma startup que vai resolver, né? É um sistema extremamente robusto, uma solução extremamente complexa, e vocês estão vindo num laboratório que faz conexão com startups. Não, a gente entende isso. O que a gente quer é saber as possibilidades do mercado. E a gente volta lá para o início da parte do estudo técnico. Já existe essa solução que eles querem no Paraná, no Mato Grosso, eles mesmos já tinham feito o benchmark disso e já sabiam o que tinha no mercado. Mas eles queriam ir lá para quê? Para eles desenharem esse problema, que é o que a gente faz de melhor no NIDOS. O Marcos comentou da mudança, né, de perspectiva nos contratos com o marco legal das startups, é exatamente isso. Antes de ser publicado o decreto do Marco Legal das Startups do governo federal, a gente já tinha um decreto estadual que é Compra de Soluções Inovadoras, onde a gente descreve os problemas que a gente quer resolver e deixa que o mercado traga ou se aplique na melhor solução. E era isso que a Polícia Civil queria. Eles já sabiam as soluções que tinham no mercado, mas eles não conseguiam desenhar da melhor forma aquele problema que eles tinham. Então, o Unidos fez esse papel. Da mesma forma, smart contracts, que a gente tem as compras, tem um acordo de cooperação da diretoria de licitações e contratos para fazer as compras públicas em blockchain, mas eles não tinham uma interface que pudesse, desde o servidor que acompanha aquela compra, o cidadão que quer fiscalizar aquela compra, né? E o gestor também, que não tem nada a ver com a compra, mas ele quer visualizar como isso está acontecendo. Então, eles queriam uma interface para isso. Nada disso é inovação, né? Mas é algo que a gente não sabe como resolver enquanto administrador formado em direito, contador,
que são os problemas que a gente tem no dia a dia de servidor. Mas aí alguns exemplos, né? O recadastramento dos pensionistas e inativos do Estado, que é a melhoria da experiência, nesse caso, do servidor. Então, na pandemia, a gente não, né? Mas quem é pensionista e inativo tinha que ir no órgão para fazer o recadastramento ou prova de vida, dizer, ó, estou vivo, quero continuar recebendo meu salário. Com a pandemia, né, essas pessoas não podiam mais ir nos órgãos e a gente mapeou algumas empresas, prospectou algumas empresas que tinham solução de reconhecimento facial e prova de vida. Vários bancos digitais já utilizam isso, várias empresas já utilizam isso, só que o IPREV não conhecia nenhuma delas. Então, esse era o nosso papel de buscar essas empresas e fazer com que eles ligassem com os sistemas hoje que a gente tem. Assim como a personalização dos serviços que a gente oferece ao cidadão, a gente utiliza hoje o GovBR, né? O nosso portal de serviço cidadão já tem homologação do GovBR, então a ideia é que no futuro eu entre e ele já me diga que está na hora de eu fazer a matrícula da minha filha da escola, renovar a minha carteira de motorista no Detran, já tenho a minha ficha de saúde da rede estadual e tudo isso esteja personalizado ali na minha página. Alguns dos desafios de melhoria do serviço que a gente presta, né? A disseminação e comunicação de alerta de riscos de desastre. Quem olha em Santa Catarina deve receber as mensagens da Defesa Civil sempre que a gente tem algum risco de desastre. Todas essas mensagens, elas eram feitas de maneira manual. Um servidor entra de comunicação, digita toda essa mensagem e a gente recebe no Facebook, por SMS, né? Mas cada uma delas era um servidor digitando e apertando o Enter. Assim como uma pessoa monitorando as telas, né? De sinais, ou seja de barreira, de rios, enfim. Eles queriam que essa visualização fosse automatizada da mesma forma que a disseminação dessas mensagens também fosse de forma automática. Isso foi o que foi trabalhado no Unidos e prospectar essas empresas. E automação e dívidas ativas do Estado, que é o que está rodando agora como primeira edital de compra de soluções inovadoras do Estado, né? E a gente soube que é o primeiro também do país nesse formato de problema. Protesto de dívidas ativas diariamente, uma servidora tinha que consultar 11 mil ocorrências desses protestos estaduais numa planilha de Excel. E aí fazer essa integração com os cartórios, né, verificar se a informação estava correta, e a gente conversou com algumas empresas, nenhuma delas tinha por completo uma solução que fizesse toda essa integração com tudo que precisava, e eles desenharam o edital, um formato de problema, e a gente está aí na fase de escolha dessas empresas. Foram 5 empresas que se cadastraram. A gente conversou sexta-feira passada, se não me engano, elas fizeram os pitches. É parecido o formato do marco legal das startups, né? De que tem que ter um servidor público, um professor. Nesse caso, a gente tem a Diretoria de Tecnologia e Inovação da CEA, que é sistêmica e responsável por todas as compras de tecnologia. Então, tem um servidor que participa dessas reuniões, um servidor do órgão demandante, alguém que entenda daquele assunto da academia ou da sociedade, junto com a Diretoria de Compras e Licitações do Estado, que também é sistêmica. Então, a gente está na fase final desse contrato, me parece que vai dar tudo certo, né? Não quero jogar confete antes do final, mas está se encaminhando. Tiveram não problemas, mas a gente viu que algumas fases do processo poderiam ser melhoradas, né? De informação, comunicação com as startups ou com as empresas que se aplicaram, mas nada assim que interferisse no processo, e está dando muito certo. A PGE, depois desse que ele mapeou esse desafio, eles já vieram com mais 2 nesse formato, que eles têm a intenção de trabalhar, porque eles perceberam que, além de vir soluções inimagináveis, o custo pode ser muito menor do que as empresas que a gente está acostumado a trabalhar, né, normalmente no setor público. Aí um pouco do que a gente sempre passa para os órgãos, o que é um desafio, né? Geralmente é algo latente e que precisa ser resolvido hoje, né? Se for algo lá para o futuro, a gente tem condições de estudar muito bem ele, fazer um TR ou saber melhor. Tem que ter alguém responsável por aquilo naquele órgão, naquele setor.
não dá para trazer essa demanda para o Unidos e deixar o Unidos resolver, né? Gera muito dos que vêm para trabalhar com a gente, eles têm, não vou dizer preguiça, mas eles não sabem como começar um termo de referência e espera que a gente faça isso por eles. Isso não vai acontecer, isso ainda tem, a dor ainda é do órgão, eles entendem daquele negócio e ninguém melhor que eles para escrever sobre isso. É algo aqui agora e que pode ser solucionado com tecnologia. Não é um desafio para a gente uma solução, uma curiosidade ou uma probabilidade, é algo que a gente trabalha muito forte, entender o que é uma solução, o que não é. Antes da pandemia, a gente tinha dividido o nosso trabalho em ciclos, longo, curto e híbrido. E no final, né, esse ano a gente sentou novamente para reformular os nossos processos, a gente percebeu que todos são curtos. A diferença é que se a pessoa tem mais de um desafio de uma vez para resolver, ou se ela quer um pontual. Então, o longo, eles passavam 6 meses no órgão e podiam resolver dois desafios. O híbrido era no prazo de 1 ano e quantos desafios eles tivessem capacidade de trazer. E o curto era um desafio pontual de 3 meses. Só que no fim todos levavam no máximo 3 meses. Então a gente resolveu mudar e dizer, nós fazemos só um desafio por vez ou de acordo com a capacidade, independente, né, do nome de ciclo que a gente vai dar. Aí continuam alguns exemplos do Covid, mas eu vou passar, porque a gente já está adiantado, vou passar lá para a metodologia. A nossa metodologia é uma mescla, né, de Osborne, de Chesbrough, de Brown, de Howe, o Marcos acho que citou todos ali. Então, a gente trabalha desde o funil do desenvolvimento, chuva de desafios do Osborne, design thinking, né, do Brown. Então, tudo isso é uma maneira de a gente trabalhar. Hoje, na nossa oficina, a gente trabalhou chuva de desafios, funil do desenvolvimento, tudo isso sem que eles percebessem que a gente estava fazendo essa metodologia. É, de fato, uma coleta de desafios, priorização, mapeamento do desafio e levar isso para as empresas. Quando a gente leva para a empresa, a gente abre e faz a inovação aberta. Quando a gente volta para conversar, a gente converge, né, e faz a parte do trabalho interno. Não é uma metodologia uau, super demais, mas que faz toda a diferença da maneira como a gente a conduz, né? E depois disso, a gente, além disso, usa o Canva adaptado que a gente fez, onde é o nosso mapeamento de problema, ou challenge, como chamam lá na CAT, que é para entender a origem da demanda, o processo, qual é o impacto se não resolver aquilo. E todas essas perguntas nada mais são do que a transcrição do que precisa ter no documento de demanda lá do marco legal das startups e do nosso decreto de compras de soluções inovadoras. Então, no formato de bate-papo, a gente extrai todas essas informações e passa para o órgão demandante. Quando ele vai escrever o documento de demanda, tudo isso ele já conversou, ele já pensou, né? Se ele não sabia por onde começar, a gente auxilia nesse Canva a ele saber por onde começar. Todas essas perguntas que estão nesse Canva são as perguntas que estão no documento de demanda de soluções inovadoras, que é o documento que starta esse processo de aquisição de compras de soluções inovadoras. Aí um pouco do que a gente pergunta, né? Análise de risco, o que os impactos, tudo está na apresentação. Então, não é nada demais, apenas a gente sentou, estudou a lei e viu um formato para extrair essas perguntas dos servidores ou fazer com que eles entendam como eles podem trabalhar tudo isso. A gente busca, depois disso, o encaixe perfeito, né? O fit, para quem quiser utilizar a linguagem de inovação, o fit entre o problema que a gente tem e as soluções que tem no mercado. E, por um lado, a gente quer incentivar essas startups que estão no estado para que eles consigam replicar isso para outros municípios, outros estados e venderem a sua solução e também terem sucesso, assim como o governo vai ter. E para que a gente acelere um pouco mais as nossas atividades e ganhe, não vou dizer recurso, né? A gente deixe de gastar recurso, né? Acho que esse é o principal. A gente tem ainda uma outra maneira de incentivar as startups, a gente tem um banco de startups, então todas as startups que se cadastram para os nossos desafios
elas ficam no nosso banco de startup, que é uma vitrine. Então, sempre que algum setor do estado ou qualquer lugar, né, queira ver, eu quero uma empresa que trabalhe com chatbot, ele entra no nosso banco de startups e põe lá chatbot, vai vir todas as empresas que já se cadastraram ou que se ligaram de alguma maneira ao governo de Santa Catarina. Ou então, eu tenho um desafio muito parecido com o da PGE, eu quero saber quais empresas que se aplicaram para aquele desafio, e ali já fazer o benchmark deles e conversar direto com as empresas. Não precisaria do Unidos para isso. Aí um pouco a gente passa essa maturidade ali no nosso banco, a gente utiliza a maturidade da empresa que é utilizada no Link Lab, né, que vai desde o número de sócio, responsáveis técnicos, qual é o nível de... em que momento essa empresa está, né, se é scale-up, se é tração, se é MVP com ou sem clientes, que a gente utiliza das startups. Não vou falar sobre sandbox, que o Marco já falou, algumas maneiras que a gente interage com essas empresas, né, desde o pitch, para conhecer o que elas têm que apresentar, prova de conceito, teste piloto ou experimentação. Esse aqui é o exemplo que eu dei para vocês, do Tasca acessando lá o reconhecimento facial, e que não deu certo. Eu adoro contar isso, porque isso é o que mais acontece na inovação, não dá certo. Então, quando a gente tem sucesso, significa que a gente já testou todas, né? A gente já tentou várias vezes, e aí finalmente a gente teve sucesso, que é o que mais difícil de acontecer. A contratação nunca é com Unidos, é sim com o órgão que está demandando daquela solução. Então, muitas vezes nos procuram achando que a gente tem dinheiro, nós não temos dinheiro, né? A gente que tem é o conhecimento para trazer essas empresas, mas é de responsabilidade do demandante fazer tudo isso. Aí um pouco da legislação, que a gente trabalha desde compra de soluções inovadoras do governo de Santa Catarina e o marco legal das startups do governo federal, e a gente tem uma interação muito boa com a FAPESC quando a gente precisa de algo do tipo de metodologia, que foi o caso dos intangíveis. Os intangíveis vieram para a gente pedir um sistema para gestão dos bens intangíveis do Estado, patente, software, né? Que a gente tem uma questão contábil, uma legislação contábil que a gente precisa cumprir, mas que a gente não tinha como fazer a gestão desses bens. Só que a gente percebeu que não adiantava ter um sistema se a gente não tem uma metodologia por trás desse sistema, né? Ou uma regra de negócio por trás desse sistema. Então, primeiro, a gente foi buscar uma metodologia que trouxesse todas as regras contábeis, desde depreciação desse software, por exemplo, né? Ou valorização, né? Então, o Estado às vezes compra para tentar exemplificar. A gente compra um sistema, um software por aí, 1 milhão, e aí depois de 5 anos ele está extremamente robusto, ele custa 15 milhões, por exemplo. Né? E isso é um ativo do Estado. Como é que a gente contabiliza isso? Esse tipo de metodologia a gente não tinha e nem essa gestão se fazia. Então, esse era um desafio da Diretoria de Gestão de Patrimônio, que virou um desafio da FAPESC por conta da metodologia. A gente levou esse edital para a FAPESC para primeiro fazer a metodologia, para aí depois sim aplicar a regra de negócio a um sistema, a plataforma, se fosse o caso. Como eu falei lá no início, né, foi difícil a gente acessar os órgãos, então a gente criou programas, estou contando exemplos, né, de como a gente trabalhou no Unidos, não necessariamente compras públicas, mas a gente criou programas de voluntários, programas de parceria, de trabalho em rede. A gente tem, como a gente é um ninho, os nossos voluntários são corujas, né, e eles traziam conhecimento durante de 2019, da criação do Unidos, de dezembro de 2019, até mais ou menos maio de 2021, era só eu no laboratório, então eu não tinha como criar conteúdo, disseminar o que a gente fazia sozinha. Então a gente criou, que eu digo a CEA, né, porque era só eu, mas criamos o programa de corujas do Unidos, para que viessem servidores de vários outros órgãos trazerem seus conhecimentos e também levarem de volta o que tinham aprendido lá no Unidos. E com isso a gente conseguiu acessar o Corpo de Bombeiro PGE, que é a nossa coruja que levou o Unidos para a PGE e aí trouxe o desafio da PGE, assim como a junta comercial, que é a Renata, que trabalhou com a gente hoje na oficina. A Renata era uma das corujas, foi a primeira, aliás, e esse conhecimento a gente conseguiu disseminar e capilarizando o que o Unidos fazia e o que era inovação aberta, tentando trazer um pouco de cultura de inovação.
Aí um pouco do nosso trabalho, né? Hoje não tem nada, né? A gente brincou, não tem nada no YouTube, não tem nada no Instagram, por conta da lei eleitoral, a gente não pode divulgar nada no momento, mas tem bastante conteúdo nas nossas redes. A gente trabalha do lado do GTDM, né, que é o Grupo de Transformação Digital, a gente tenta trazer conteúdo para eles também, entende que essa é uma das atribuições também do Estado, trazer conteúdo para os municípios, dar auxílio para os municípios. Núcleo de inovação dentro da nossa secretaria, onde a gente tem 2 pontos focais dentro de cada diretoria para trazer esse conteúdo. Os colunistas voluntários, Instagram, oficinas que a gente faz. Hoje a gente fez uma oficina com os bolsistas do EPROGE, que espero que eles levem isso para os seus órgãos, né? E, consequentemente, tudo que a gente faz e tragam desafios, que entendam que nós somos parceiros quando se fala de desafios, solucionar, governo. E é isso, acho que eu tentei acho que eu consegui ficar no meu horário, assim. Esse é o nosso QR Code, a Renata deve ter falado 50 vezes sobre ele hoje, mas quem não assistiu a palestra de tarde, a oficina de tarde com a Renata, aí está o nosso Linktree, onde tem todos os nossos endereços, etc. Alguns deles estão desativados no momento, mas logo em outubro devem voltar. É isso, Priscila, mais uma vez, obrigada, né, pelo convite. Eu sei que é muito conteúdo para a gente falar aí em 25 minutos, meia hora, mas espero que eu tenha contemplado o que você esperava. Obrigada, Luana. Olha, eu particularmente sou fã do Unidos, né? Então, adoro o trabalho de vocês. E parabéns, né, a você, a sua equipe, o pessoal da SEB que vem realizando esse trabalho. Acho que você e o Marcos Rocha, vocês são inovadores raiz, assim, que só de pegar o negócio e fazer acontecer é uma baita inovação, né? Fora todos os resultados que isso vai acarretando. Então, a gente teve algumas perguntas aqui no chat, né? A gente vai compilar elas e fazer aqui aos nossos palestrantes. Mas antes, a equipe aqui do PMI vai colocar um link ali para que vocês avaliem esse evento, né? E que a gente possa melhorar sempre. Então, até sugestões mesmo de assuntos futuros para a gente trazer aqui para vocês, né? Vocês são o nosso público, então fiquem bem à vontade em contribuir e respondam esse formulário para a gente continuar melhorando e sendo sempre um evento interessante, com bastante caso prático, tá? Vamos lá, vamos às perguntas, né? Então, a primeira pergunta aqui que eu tenho é a do Tasto. Quais são para ambos os palestrantes, tá? Então, quais são os facilitadores para a mudança de mindset para inovar no setor público? Vamos de... A Luana tocou num ponto importante no início da fala dela, que é uma crítica muito grande que eu tenho. Legal que ela percebeu que eu procuro não falar start phase, de propósito. É uma reclamação frequente que eu recebo de quem não frequenta ecossistemas de inovação, dizendo que chega lá a primeira vez e não entende nada. Eu tenho um artigo quinzenal, uma coluna quinzenal no SC Inova, que é o portal aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, e eu escrevi já 1 ou 2 artigos falando sobre isso. A gente tem que parar de falar difícil. O ecossistema ele é inclusivo, ele não pode ser exclusivo. E a barreira da linguagem, apesar de invisível, ela é muito grande. Então, a primeira coisa para responder essa pergunta é a gente tem que capacitar. É claro que tem alguns termos que não são traduzíveis. A gente vai falar MVP, MVP é o mínimo produto viável, e mesmo em português pode soar algo estranho para quem nunca conheceu esse assunto. Mas tem que passar pela capacitação, pelo básico, né, dos processos de inovação, o que é inovação aberta, o que é inovação, para começar, né, para a gente parar A Luana tocou também no ponto, tem muito modismo, né, a gente, eu inovo, porque é feio dizer que não inova, né, a pessoa passa vergonha hoje, né, se disser que, não, minha organização tem problema, a gente não está conseguindo inovar, ninguém fala isso para não passar vergonha, mas o fato é que a maior parte não inova. O que a gente faz é consumir inovação para tentar minimamente manter as coisas funcionais, né? Na área pública e na área privada também. Então, mas o caminho, e a área privada tem muita coisa para fazer ainda no Brasil, é capacitar. É capacitação e depois começar. O caminho da Luana foi muito parecido com o meu, né? É isso aí, a gente estava sozinho. Eu, no auge, eu tinha uma equipe de 5 pessoas e tinha que dar graças a Deus, né? Porque às vezes também é o seguinte, melhor ter 5 bons do que ter 10 mais ou menos, né? Então,
a gente conseguia tocar da conta da demanda, claro, se matava, mas acho que a gente que gosta do que faz é assim que funciona. Mas eu acho que é isso, é capacitação, não tem muita saída. O nosso caminho, eu não gosto de dizer isso, mas tem que ter o apoio da autogestão. Quem conhece nosso secretário sabe, né? Às vezes a gente não gosta de ser mandado, né? Ninguém quer de cima para baixo. Mas aí, quando a gente vai dizer o que que precisa, a gente precisa do apoio da autogestão. Aí eu não consigo entender muito essa lógica, né? Porque se a gente precisa do apoio da autogestão, significa dizendo, façam, ou seja, a gente está sendo mandado, né? Então, tem uma incoerência aí para mim que não funciona muito bem, mas o apoio da autogestão no sentido de que ele acredita, que ele dá liberdade para os servidores fazerem, né? O Tasca e o Félix, que é o meu diretor, eles me dão total liberdade para eu trabalhar da maneira que eu entendo a mais correta. Mas muitas vezes a gente tem aí uma reunião para fazer, né? Hoje eu tinha uma reunião lá com o Félix, falei, Félix, a gente precisa fazer uma reunião para o mapeamento da cultura. E a gente precisa conversar com todos os diretores. Se não vier do gabinete, todos os diretores têm que participar, ninguém vai participar, porque cada um tem a sua demanda, né? Então, ao mesmo tempo que a gente diz, o gestor não deixa a gente participar, mesmo quando ele deixa, tem que vir mandado para que todos participem, né? Então, é muito complicado isso, saber gerir isso ou saber vender isso, né? A gente precisa capacitar, mas às vezes eu me sinto comercial aí da CEA, tentando vender inovação ou dizendo, olha só, você precisa disso, nós queremos te ajudar, como se o problema não fosse deles, né? Como se eles não precisassem da gente. Eu me sinto um pouco disso. Mudar o pensamento das pessoas, parece que eles têm que provar primeiro da sementinha, tá? Poxa, isso é demais. Poxa, agora eu entendi, acredito em vocês. Eles só acreditam depois que a gente prova. Se nós dissermos, é como a gente vai amadurecendo na vida, né? Enquanto nossos pais estão dizendo, isso aqui é legal, tem que seguir nesse caminho. Enquanto a gente não bate com a cara na parede, a gente não acredita no que o pai e da mãe estão dizendo. É mais ou menos parecido, tá? Então, a gente tem que vender, provar, eles participarem 1, 2, 3 vezes, verdade, o post-it não era só brincadeira, eles tinham uma razão para aquilo, né? Então, acho que mudar o mindset é complicado, mas é um trabalho de ser o comercial, de ser o vendedor ali daquilo que a gente está fazendo e provar daquilo. Não sei se eu expliquei, mas eu digo como eu faço, né? Então, a ideia de vender o nosso trabalho, acho que é fundamental, assim, com dados, né? Então, a gente traz aí quantos já fizemos, quantos editais já fizemos, não trazer só histórias. Obrigada, gente. Outra pergunta, do André Luiz Meira. A pergunta é direcionada para o Marcos. Alguma startup já entrou em Florianópolis pelo marco legal em fase de teste com recurso? Como foi a experiência? Caso não, temos exemplo no Brasil? Em Florianópolis, não. Florianópolis ainda não usou o CPSI, mas no Living Lab, na época 2019, antes, portanto, da lei, a gente teve que ser criativo. No caso da SIG+, que eu mostrei para vocês, o que a gente fez? O secretário, Michel, eu falei para ele agora, Michel, você tem que ver como é que você vai incorporar isso na cidade, porque o acordado com eles era um teste de 4 meses. Ele assim, agora eu não vivo mais sem isso, né? Como é que ficou? No caso deles, né, ele condicionou o seguinte: os recursos de neutralização de impacto de vizinhança, né, grandes empreendimentos têm que fazer os EIVs, os estudos de impacto de vizinhança, a recomendação dele é que a neutralização fosse feita pela instalação de alguns desses sensores nos locais que a prefeitura indicasse. Tá? Então, esse foi um caso antes da lei. Pós-lei, a gente não usou ainda, né? Até eu já não estava mais na prefeitura quando a lei foi promulgada, mas eu sei de alguns casos, como tudo começou pela esfera federal, né? Então começou Petrobras, foi o primeiro edital de CPSI, depois veio a ENAP e até o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo Federal. Aí depois começou em nível estadual, a Compesa, que é a Casan lá de Pernambuco, também começou, a Prefeitura do Recife, logo em seguida, fez um CPSI grande com saúde, infraestrutura, esporte, meio ambiente, tudo mais. E depois a Fundação Lehman, junto com o BID, fez uma iniciativa muito legal para cidades do interior ali do Nordeste, né? Tipo
até anotei aqui, ó, Domingos Mourão, do Piauí, Guamiranga, no Ceará, Igaraçu, em Pernambuco, até Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Bonito, em Pernambuco, e Cabrobó, em Pernambuco também. Essas cidades foram contempladas, por exemplo, pelo recurso do BID, com assessoria da Fundação Lehman para isso. Agora, eu bati um papo no Smart City Expo em Curitiba, com o Marcos Pinto, que é o diretor de empreendedorismo e inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia. E o Ministério já detectou a dificuldade das prefeituras em abraçar essa modalidade, por N motivos, por deficiência técnica, por medo e tudo mais. Então, o Ministério hoje tem uma missão do município que quiser adotar, o Ministério vai até lá para dar assessoria e suporte para fazer acontecer. Mas, como a Luana falou, tem que ter vontade antes, se não tiver, tem jeito. Olha, informação interessante. A gente identificou ali uma mãozinha levantada, foi do Valquírio Ricardo, ali fica à vontade de abrir o microfone. Olá, pessoal, boa noite. Queria parabenizar a organização do evento, dizer que eu, como cidadão catarinense, estou muito orgulhoso de conhecer o Marcos, conhecer a Luana, saber que o nosso estado tem pessoas com tamanha maturidade. O desafio é grande, né? Porque se isso fosse uma maratona, nós teríamos o pelotão da frente, né? Vocês são o pelotão da frente, né? Tem 500 mil pessoas correndo nessa maratona e tem meia dúzia de pessoas que estão nessa maratona, nesse pelotão da frente. Então, eu sou da área de tecnologia, sou CEO de desenvolvimento de software, eu sou muito plugado nas questões das novas metodologias Agile e DevOps, enfim, tenho essa linguagem das startups, né? E eu vejo realmente que há muita coisa da mesma coisa, né? Então, bacana que a Luana se preocupou, o Marcos também, em dizer que se fala muito em inovação, mas se faz pouco de inovação, na verdade, porque inovar não é fácil, né? Está muito ligado à criatividade, a gente tem uma cultura de submissão. Eu fui funcionário público há alguns anos e já estou há 30 anos eu vendo para o setor público e consigo enxergar bem a maturidade do que está no escalão federal, né? Os profissionais hoje, se tu vai para os ministérios, tu vai para o governo federal, tu vai encontrar profissionais de altíssimo nível. Ali tu vai falar de PMBOK, tu vai falar de ITIL, tu vai falar de Kanban, quer dizer, não tem novidade nenhuma para eles. Quando tu vem para o Estado, isso já diminui um pouco, você já não encontra mais esse nível de maturidade ou nível de consciência, vamos chamar assim. E nos municípios, então, piorou, né? E aí é muito bacana que o Marcos falou, tudo acontece nos municípios. Aliás, viu, Marcos, desculpa, mas esse é o discurso que se fala hoje, tudo acontece no município, né? É ali que as coisas, de fato, o seu médico, o seu professor, estão todos ali que o Estado, né? O Estado, como grande coordenador de tudo isso, pode nos proteger. Então, assim, Luana, eu queria te perguntar uma coisa. Vocês falaram muito em inovação aberta. Cara, o que é inovação aberta? E vocês falaram, olha só, eu primeiro quis me mostrar um pouco, né? Mostrar para vocês que eu não sou um cara que caiu de paraquedas aqui, pô. E enquanto vocês falavam, eu fui pro Wikipédia também ver a definição de inovação aberta. Cara, o que é inovação aberta? Posso começar, Marcos? O que a gente está fazendo hoje não deixa de ser uma inovação aberta, né? Ou abrir o nosso conhecimento, não necessariamente uma inovação, mas trazer, levantar problemas e trazer para outras pessoas talvez nos responderem como elas acham que é inovação aberta, ou o que elas pensam sobre inovação aberta. No nosso caso, inovação aberta é trazer problemas de governo que não tem uma solução, ou que não tem uma solução que nós conhecemos, e dividir com o ecossistema, que esse ecossistema seriam as empresas que estão cadastradas na ACAT ou aquelas que se cadastram, para trazer a solução para a gente. Ou seja, ela
o Chesbrough, que foi o que o Marcos falou lá no início, foi o primeiro que trabalhou isso nas empresas dos Estados Unidos e que a gente está trazendo isso para o nosso dia a dia. Muito do que acontece é o que eu falei, a gente abre o desafio numa tentativa de inovar, fazer uma inovação aberta, mas o que acontece acaba sendo um estudo técnico, né? Porque muito do que a gente encontra não é nada inédito, não é nada que já não exista no mercado, só que nós, enquanto servidores, nós, enquanto Estado, não temos esse conhecimento ampliado. Acaba não sendo inovação, mas a gente acaba abrindo as nossas portas, as nossas baias, que a gente chama, se o senhor disse que já foi servidor, sabe como é que é a nossa mesinha lá dos anos 80, nossas baias, né? Então a gente acaba saindo dessa caixinha e se conectando com outras caixas que podem ter uma solução que a gente não pensou. Se são soluções inovadoras, a gente vai ver no decorrer do processo. Mas inovação aberta é se abrir para outras pessoas, para outros ecossistemas, vamos dizer assim, para sair da nossa bolha para tentar resolver o nosso problema. Ótimo, obrigado. Simples assim, né? Simples assim. Parece que é fácil, né? Mas a inovação fechada, né, não é que ela não deixou de existir, é que o problema é que a inovação fechada é o famoso laboratório de P&D próprio dentro da organização. Pegando o que a Luana falou, como é que seria... E a inovação fechada continua acontecendo no governo. Então é o seguinte, manda o CIASC fazer, ponto. Ou faz uma licitação para contratar, no caso de um software, uma outsourcing, como já foi feito com o CIGEF, por exemplo, o SAT, foram feitos no modelo antigo. Simplesmente tinha a demanda, o governo especificou, foi feito dentro de casa, contratou alguém para fazer, a propriedade é do próprio Estado, fechou e deu. Então, a inovação fechada é isso, faz dentro de casa, quem promove a organização é dona de 100% do resultado, só que o problema é caro e hoje é limitada a capacidade da própria organização. Então, se a gente tiver, né, por exemplo, nesse exemplo do CIASC, a gente limita as competências da equipe do CIASC, ponto, acabou. Né? O que o Unidos está fazendo? Pode, inclusive, envolver o CIASC, não tem problema nenhum. Pelo contrário, mas inovação aberta é inovar com parceria, fora de casa, compartilha a propriedade do resultado. Né? É mais eficiente e mais eficaz, porque é mais barato, é mais rápido, né? E aí sim, a limitação do poderio de inovação é a rede que foi construída para fazer essa inovação. Por isso que é importante que a organização se insira no ecossistema. Se ela não estiver inserida, a rede não vai ser tão grande quanto poderia ser. Né? Então, eu vejo dessa vez. E aí, pegando a tua outra provocação, a gente tem um problema, isso é brasileiro, tá? A gente tem um problema de base, né? A educação e a própria estrutura de pesquisa e desenvolvimento das universidades. Eu já fui professor de graduação por mais de 10 anos, né? Eu hoje só mais pós-graduação porque a agenda não permite. Mas o que eu vejo nas universidades, aí falando até das públicas mais do que das privadas, a universidade privada não faz pesquisa, né? Esse é o problema, deveria fazer. E a pública faz pesquisa, mas a maior parte delas não tem conexão com a sociedade. E a gente precisa, para ter inovação de verdade no Brasil, investir em pesquisa de física, em química, em eletrônica, em mecânica, em materiais, em bioquímica e por aí vai. As hard sciences, né? Não adianta o Brasil só vai ter um computador quântico próprio se investir em física, química e eletrônica. E é investimento pesado, né? O que os nossos PhDs, os nossos grandes gênios estão fazendo? Estão indo para fora, estão indo para o Japão, para a Índia, para a China, para os Estados Unidos. E lá o computador quântico vai sair, só para dar um exemplo, né? A gente ainda tem algumas coisas legais aqui, como nanotecnologia. A Floripa é um polo de nanotecnologia muito importante hoje no Brasil, mas porque a gente ainda tem um centro de excelência dentro da UFSC que trabalha a pesquisa orientada à necessidade da sociedade, não só a pesquisa para produzir artigo e viajar. Né? Então, a gente tem isso para resolver. Se a gente não resolver, o teto da nossa capacidade de disrupção de inovação vai ser baixo. A gente precisa aumentar esse teto, e isso passa por essa integração ecossistêmica da universidade conectada com os desafios da sociedade. Mas, Marcos, muito bacana, agradeço a atenção da Luana, né? Mas isso realmente faz parte de uma discussão que eu tenho me preocupado bastante. Eu percebo que nós falamos muito para aqueles que falam como a gente, mas a gente fala muito pouco para aqueles que não sabem do que a gente está falando. Então, a gente está sempre falando com esse pelotão de frente, né?
Então, tu olha aqui, quem está participando desse evento são pessoas que estão inseridas nesse contexto. É o pelotão de frente. Agora, o grande pelotão que está lá atrás não recebe esse tipo de informação. Eu acho que isso é um grande desafio, não para o Unidos, né, nem para o governo do Estado, mas é para o próprio PMI, sabe? Não adianta eu falar de gestão de projeto para gerentes de projetos. Né? Não adianta eu falar de inovação para o pessoal de inovação. Né? Quer dizer, eu preciso despertar nas pessoas. Então, acho que isso aí é uma coisa, né, Luana, que tem que estar na nossa pauta, na pauta de vocês. Isso precisa... Eu não posso falar para 36 ou para 40 pessoas. Eu tenho que falar para 36 mil pessoas, para 40 mil pessoas, o que vocês estão fazendo ali. Sabe o que... Ô, Valquírio, sabe que eu penso muito nisso, né? Mas primeiro eu penso que eu vou falar para quem quer nos ouvir. Que não adianta a gente forçar as coisas. Esse é o primeiro passo. E outro, pensar maneiras de chegar, acessar essas pessoas. Isso que tu vens falando, a gente está num trabalho junto com a FECAM, né, que é a Federação Catarinense de Municípios, para trazer para os municípios ou fazer com que eles passem por esse processo que a gente disponibiliza para os nossos órgãos, para os municípios. E a gente deu a oportunidade de eles se inscreverem. Se tu acertares quantos se inscreveram, né? Então, a gente até dá a oportunidade, só que a gente sabe que tem outras demandas que acabam sendo mais urgentes, ou que naquele momento eles não podem trabalhar. Então, a gente vem, como nós somos poucos, né? A gente trabalha, por enquanto, com quem está disposto a trabalhar com a gente, né? Eu não vou fazer mais nada forçado, porque a gente já tentou fazer isso e não dá certo. Parece que eu fico correndo atrás deles o tempo todo. E outra coisa que a gente vem fazendo, que vai muito nessa tua linha, que são os corujas, são os trabalhos com os bolsistas. Os bolsistas são os nossos replicadores, né, dentro desses órgãos. Os escritórios de processos que a gente tem são os replicadores. Essa oficina que a gente fez hoje de tarde com o EPROGE, a próxima semana a gente convocou órgãos que nunca acessaram o Unidos. A gente viu quem nunca acessou e a gente convocou. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem algumas secretarias que nunca nos procuraram. E se elas nunca nos procuraram, não significa que elas não têm desafios. Eu tenho certeza que elas têm desafios. Mas, ou das duas, uma, ou nós não estamos comunicando bem, ou elas simplesmente não têm interesse, ou não conhecem, não querem acessar. Então, a gente vai dar a oportunidade de elas conhecerem, se depois disso elas não quiserem, ok, mas a gente vai ter que convocar, porque por vontade própria eles não vieram. Da mesma forma que a gente fez o núcleo de inovação dentro da nossa secretaria. Depois de 1 ano e meio do Unidos existindo, a gente tinha sido procurado por vários órgãos do Estado, menos pela nossa secretaria. Aí fiquei pensando, tem alguma coisa errada. Eu não estou comunicando bem o que a gente está fazendo, eles não sabem o que o Unidos faz e talvez por isso eles não estejam nos procurando. Aí eu fiz uma instrução normativa onde cada diretoria deveria indicar 2 pessoas efetivas para participarem do núcleo de inovação. Ou seja, volta naquilo que eu falei antes, a gente obrigou as pessoas a participarem, a gente obrigou elas a participarem de 3 oficinas, aí a gente provou que o nosso trabalho era bom, aí agora eles nos procuram para resolver os seus problemas. Só que parece de a gente correr atrás de quem tem um problema, e não o contrário, né? Essa tentativa, isso que tu vens dizendo, a gente vem fazendo. Só que é muito complicado, é muito difícil e cansativo. Entreguei quase meu cargo 3 vezes ano passado, porque eu estava cansada disso, sabe? Sozinha é uma coisa que parece muito legal, inovação. Hoje foram lá no laboratório, quero trabalhar aqui. Todo mundo quer trabalhar lá, mas ninguém quer fazer o que a gente faz, né? Então, é bem complicado. E essa tua sugestão, a gente vem fazendo. Eu prometo para ti que a gente vem fazendo. Não, Luanda, olha, obrigado mais uma vez. Eu só quis contribuir assim, com o debate, né? Foi muito bacana, parabéns pelo trabalho de vocês. Estou muito contente, como já disse, como cidadão catarinense, que a gente tem aqui no estado de Santa Catarina um órgão como Unidos, né, preocupado com isso, pensando nisso, nos coloca assim
na mesma condição da Europa, da América do Norte e tal, e fica realmente essa deficiência de base, né, Marcos? Que a gente tem que trabalhar mesmo. Talvez a gente tenha que buscar uma startup para nos ajudar a como reverter isso, né? Uma inovação nesse sentido. Mas eu vou parando por aqui. Muito obrigado, uma boa noite, parabéns pelo evento. Mas eu fico um pouco mais otimista, porque o próprio governo do estado é muito grande, né? Então, assim, Unidos tem experiência, mas fica muito sob a ótica da Secretaria de Administração, né? O Félix eu conheço bem porque foi meu colega de mestrado, então eu sei o que ele fez no verão passado, eu brinco com ele, mas foi uma experiência muito bacana, a gente passou por aqui, que o mestrado não é fácil, enfim. Mas, por outro lado, a rede de centros de inovação, que daí é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que toca, para mim é o caminho para chegar lá. A gente está com uma capilaridade muito interessante. Eu já falei, eu sou muito crítico ao modelo de construir centro de inovação, acho que não teria que fazer por aí, mas o modelo que foi criado é um modelo muito bom. É um modelo que foi tropicalizado a partir do caso de sucesso do 22 lá de Barcelona, que tem 4 clusters, né? Então, cada cluster com seu centro de inovação foi trazido para a nossa realidade, aqui com o pessoal do Via Estação Conhecimento, e foi criado toda a política de centro de inovação. Hoje a gente já vai, era a previsão ter 13, a gente já está com 16 indo para 20 quase. Então, no estado inteiro. E o legal, que o trabalho que está sendo feito agora mais recentemente pelo SEBRAE, é o planejamento dos ecossistemas de inovação. Inclusive, ontem foi feito Blumenau, foi feito Anitápolis, assim, as cidades pequenas. Eu tive São Bento do Sul, está começando também, eu estou ajudando São Bento do Sul também pelo SEBRAE a escrever a sua lei de inovação, e isso está sendo compartilhado com Rio Negrinho e Campo Alegre também. Então, assim, não só o pelotão de frente está recebendo atenção, mas as outras cidades também. Então, eu vejo assim, daqui a, 10 anos no máximo, a gente vai ter excelentes resultados advindos disso. Agora, a área pública ainda tem o desafio, tem um diagnóstico muito legal vindo do Fórum em Novas Cidades, eu participei da fundação, do fórum quando estava na prefeitura, ele é da Frente Nacional dos Prefeitos, tá? Das 100 maiores cidades do Brasil, e foi feito um estudo, né, exatamente das barreiras para a inovação das prefeituras, com esse recorte. Parece muita coisa do que a gente falou, hoje vai estar lá, né, mas tem um ponto básico, que a inovação ainda depende daquilo que eles chamam de pontos de luz, que foram as pessoas que, por conta própria, porque são entusiastas do assunto, veem valor, correram atrás em cima, poxa, como é que faz inovação, o que que é? E acabam virando pontos de referência, como a Luana é hoje no governo, né? Quem nunca, eu no meio da minha jornada ali de 4 anos e pouco na prefeitura também quis chutar o balde algumas vezes, só que tanto não só pela questão pessoal, mas muitas vezes não, deixa disso, pelo amor de Deus, fica aí, não tem gente para te substituir, né? Depois a gente fez a formação e fez a passagem de bastão, mas não é fácil, porque tem pouca gente. Então, por isso que eu bato na tecla na primeira pergunta, né, do Tácito, é capacitar. E aí criar um movimento de multiplicação. E gestão de projetos é a mesma coisa, a gente sabe o quanto é importante. Acho que já está encerrando, né, Priscila? Mas acho que antes de capacitar, criar espaços de convivência, de cooperação, de conexão. É o que a gente não tem tempo na agenda, não é só espaço físico, tempo na agenda para isso, né? Eu mandei uma agenda para semana que vem. De 20, só 5 disseram que podiam. Que tinham outras coisas, né? Só que o que eu estava oferecendo ia resolver o problema do resto do mês. Mas ninguém tinha tempo para fazer aquilo agora, né? Então, se fizesse, teria tempo o resto do mês, né? Mas, enfim, acho que criar um espaço na agenda para esses momentos é fundamental. Tem uma coisa que o Marcelo, que é ali do Primavera, fala, e ele tem muita razão. A importância dos habitats de inovação, dos centros de inovação, incubadores, aceleradores e tudo mais. São pontos de encontro que provocam, esses encontros, a maior parte casuais, inclusive, não provocados, que geram empreendimentos inovadores. Eu já presenciei, assim, perdi a conta de quantos encontros casuais que geraram alguma coisa inovadora depois. É incrível como isso acontece. E eu acho que a outra coisa é a gente ser criativo no formato também, né? É aquela coisa, o pessoal gosta de tomar uma cervejinha, não tem problema nenhum. A gente é aquela coisa, não, vamos tomar um café, não sei o quê. Não, a gente tem, num horário desse, por exemplo, né? Vamos de Uber, né? Pelo amor de Deus.
Mas é isso, assim, de a gente ter dinâmicas de troca de informação, de opinião, de troca, às vezes, de fazer o que a gente chama de pitch reverso, né? Da gente vender não a solução, mas vender o problema, e tentar explorar esse problema com pessoas que conhecem mais a fundo, e daí, a partir disso, provocar quem tem capacidade inovadora. Enfim, tem muita forma de fazer. E o habitat é fundamental. A pandemia, obviamente, atrapalhou muito, né? Ajudou em outros pontos. A gente subutilizava esse tipo de tecnologia que está usando agora, mas talvez a gente esteja utilizando demais. Talvez a gente tenha que voltar, porque inovação é social, né? Ela demanda essa interação, mas nada impede a gente somar o presencial com o online, coisa que a gente não fazia antes, nem tinha equipamento direito para isso. Enfim, são várias ideias assim que ocorrem, mas é verdade, a gente precisa ter espaço. Porque também é o seguinte, não é, a capacitação não vai vir de graça, né? A pessoa tem que ser sensibilizada. Eu fico até... Interrompo, não interrompo, deixo fluir. Olha, muito obrigada, Valquíria, pela participação, muito interessante, fomentou a discussão. Duas feras, né? O Marcos e a Luana, assim, imbatível. Eu acho que esse tema, ele rende muito, né? Quem sabe a gente volte em um outro momento nesse tema, com alguma outra aplicação, talvez falando um pouco mais tecnicamente sobre essa questão de TR, né? A licitação em si. A gente sabe que isso é um desafio, né? A responsabilidade de quem assina, né? De como é que fica essa amarra perante a lei, né? Mas, assim, pelo estender da hora, né, tem várias perguntas aqui, pessoal, no backlog, só que a gente vai mandar para os palestrantes, e aí essas respostas vão ser compartilhadas no material que vai estar lá na sessão pública no site do PMI, tá? A gente também vai compartilhar ali as apresentações que eles fizeram, então, assim, acessem o site do PMI, procurem lá no cantinho direito, em cima, setor público, acesse os materiais disponibilizados pela diretoria de governo. Existe uma cartilha também sobre gestão de projetos, né? Já pegando o gancho, às vezes a inovação, ela, né, para ela acontecer, ela está num projeto, então a gente dá algumas instruções, algumas dicas bacanas. E não deixem de avaliar o nosso evento, né? Tá o link rodando aqui no chat, daqui a pouco a equipe coloca de novo. Coloquem as redes sociais de vocês, onde vocês atuam, tá? Eu vou passar a palavra rapidinho para o Tasto, porque tivemos uma disputa acirrada ali e o Tasto vai dizer quem é que ganhou os nossos vouchers ali para a filiação. Show de bola, Pri. Seguinte, pessoal, a gente teve aqui, né, vários interessados em criar o PMI, né? Então, citando aqui Ruth Camille Martins Matos, Jean Braga, Aline Cristine Deixman da Cruz, foram os felizados, né? Salve de palmas para eles. A gente vai estar enviando na sequência aí para eles o código, tá, para receber essa gratuidade aí, a filiação do PMI Santa Catarina. Tá bom, pessoal? Parabéns aí para vocês e agradecer também, né, o Marcos e a Luana. Eu já passo a palavra aí para ti. Lembrando que o voucher tem um período de validade ali, né, gente? Então, não é vitalício. Aproveitem e depois ele vai perder Mas mais contatos vocês façam ali pelo telefone que foi disponibilizado, tá? Eu também gostaria de passar a palavra para a gestora deste projeto. Então, a Comunidade Prática 2021 foi a gestão da comunidade em 2021 foi feita pela Mariana Gadeia, ela está aqui com a gente, assistindo. E esse legado foi passado, então, para a Thalita. Então, a Thalita fez a noite de hoje ocorrer perfeitamente bem. E, Thalita, passo a palavra para ti. Boa noite, pessoal. Queria agradecer muito, fiquei bem feliz, Marcos, que tu aceitou o convite. O Marcos foi um parceiro. Eu nunca esqueci quando você falou, procure pontos de luz. Isso lá na Secretaria de Mobilidade Urbana foi muito bacana esse start que ele deu. Eu fiquei muito honrada, né? Falar, pô, que legal, né? Eu acho que posso fazer a diferença em algum momento aqui no trabalho. A Luana, hoje eu participei da oficina, adorei, sabe? Eu acho que é um meio que me encanta bastante. E queria agradecer muito a presença de vocês, de todos que ficaram até agora. Agradeço a Mariana aí, que me deu um suporte aí nesse bastão. E a todos vocês da diretoria de governo, muito obrigada e ficamos muito contentes. A interação foi um bate-papo muito bacana. O Marcos veio e a Luana complementou. Foi excelente, assim, a dobradinha de hoje. Obrigada, gente. Boa noite.
Gente, toda a diretoria de governo agradece a participação de todos vocês, aos palestrantes, a quem enviou perguntas, né? A comunidade prática volta em breve, então agora a gente tira um descanso de uma semana e já começa a pensar na próxima, tá? Então, muito obrigada pela participação de todos e a gente encerra aqui, então, a comunidade prática, gestão de projetos, edição julho de 2022. Boa noite, até mais. Boa noite, até mais. Priscila, boa noite a todos. Grande abraço. Tchau, tchau. Faltou a foto final, hein? Ah, é verdade. Esqueci. Beijo. Eu tirei um print aqui geral, mas não deu para pegar todo mundo.